Viva! Sinta-se saudado de acordo com o seu fuso horário. Está no ar a primeira edição do Espaço Opinião da HJ Rádio. A produção é de Imaculada Chimpolo. Meu nome é Honório Antônio. Respondo pela técnica e apresentação deste espaço. Hoje, para a primeira edição, trazemos um tema de todo interessante. Vamos falar sobre os 21 anos de paz em Angola. Angola vai amanhã, 4 de abril de 2023, assinalar 21 anos de paz. É história e facto que no dia 4 de abril de 2002 era assinado na província do Mochico, capital Luena, o tão conhecido Memorando de Entendimento de Luena, entre o governo angolano sustentado pelo MPLA e pelas Forças Armadas de Libertação da Angola, forças militares ligadas à UNITA. Hoje, 21 anos de paz. Depois, chamamos a opinar o pastor da Assembleia de Deus Pentecostal, Antônio da Silva José, e o cientista político Miguel Kitec. Vamos ouvir as opiniões destas duas figuras sobre os avanços e recuos 21 anos de paz depois. Viva! Angola vai assinalar no próximo dia 4 de abril 21 anos de paz. 21 anos de paz alcançados em 2002, tanto no mês de abril. Feito alcançado graças à assinatura do Memorando de Entendimento de Luena entre o governo angolano e as forças militares da UNITA. Para refletirmos os 21 anos de paz, trazemos hoje como convidado um pastor, falo concretamente do pastor Antônio da Silva José, é pastor da Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Maculusso, e vai nos ajudar a compreender os avanços e recuos 21 anos depois de paz. Pastor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos e obrigado por esta oportunidade de conceder para esta entrevista. Muito obrigado, nós aqui agradecemos o fato de ter aceito o nosso convite. Pastor, 21 anos de paz a serem assinalados no dia 4 de abril, portanto terça-feira. O país viu-se livre de um ambiente de terror em 2002, com a assinatura do Memorando de Entendimento de Luena entre o governo angolano sustentado pelo MPLA e as forças militares da UNITA. Hoje, como é que olha para o nosso país, cômputo geral, 21 anos de paz depois? Pronto, só quem compreende de paz é quem viu a guerra. Pastor viu a guerra. Dizer que não houve melhorias, nós não estamos a falar a verdade. Eu, pela idade que tenho, eu por acaso ainda acompanhei o ambiente de guerra. No entanto, o país ganhou com a paz. Ganhou muito porque hoje já existe livre circulação de pessoas e bens. E quando estamos a falar de livre circulação de pessoas e bens, isso significa dizer que os angolanos de Cabinda Cunene já conseguem circular normalmente, que é coisa que noutra hora não existia. Portanto, por essa via, vamos dizer que é um dos grandes benefícios da paz. Os angolanos ganharam muito com a paz, já conseguimos circular, já conseguimos fazer negócio em qualquer canto do país, até por aí estamos bem. A ideia de que esta paz é apenas o calar, é apenas o calar das armas, não vinca. A ideia de que a paz que alcançamos foi apenas o calar das armas e não registramos até hoje saltos na vida dos cidadãos, na vida social, na vida econômica e na vida política, essa ideia não vinca. Quando as pessoas dizem que a guerra é simplesmente o calar das armas, não é bem assim, porque se as pessoas compreenderem concretamente o que é livre
e circulação de pessoas e bem, vão ver que na realidade ganhamos muito com a paz. Pronto, evidentemente que falta mais, né? Não queremos só a livre circulação de pessoas e bens, queremos o desenvolvimento na vida dos angolanos, até do pacato cidadão, daquela pessoa mais pobre, aquela pessoa que não consegue ter um pão, não consegue ter uma água. É isso que nós pretendemos. A paz tem que alcançar até lá. Isso é o que estamos a lutar para. Mas a paz social. 21 anos depois, quando olha para essas pessoas que fez menção, os mais pobres, que mais necessitam, não consegue fazer alusão a alguma coisa que essas pessoas tenham vivido, ou seja, que depois de 21 anos de paz, é possível verificar que determinadas pessoas desta franja que mencionou registraram um salto na vida. É possível, mas é o seguinte, em 21 anos de paz, dizer que não se fez nada, não estamos a ser concreto, mas fez-se muito pouco. Quer dizer que nós, os angolanos, esperávamos mais da paz. Queremos ver Angola desenvolver em todos os níveis, no nível de habitação, alimentação, saúde, educação, aquelas condições básicas que todo angolano merece. É isso que nós queremos ver a todos os angolanos. Nós queremos ver que um angolano, quando estiver doente, vai para um hospital. Só o atendimento que lhe é dado, ele já se sente metade da cura, já se sente sair daí sarado. É esse nível de desenvolvimento que nós queremos atingir. Muito bem. É pastor, claro, tanto lida com uma série de aspectos ligados à paz de espírito, essas questões todas. Como é que olha para a nossa sociedade no que a paz de espírito diz respeito? Olha, a nossa sociedade precisa de aprender muito. E um dos grandes pilares de uma sociedade é a educação. Quando estamos a falar da educação, ela começa pela família. A família é a base de sustento de uma sociedade. E quando nós não conseguimos ver esses princípios de educação no seio da nossa família, evidentemente afeta um todo, afeta o nosso lado espiritual, porque um povo bem educado é um povo instruído. No entanto, quanto à paz do espírito, é algo que nós temos que melhorar muito. E a base de uma paz de espírito, para além de não quero entrar muito no campo espiritual, mas só uma boa educação, um cidadão bem educado pela família, que é a base, é o princípio, é aí onde começa tudo. Depois temos aquele lado da escola, vamos ter um cidadão que não vai causar mal nas pessoas. Então, a educação é um dos setores que devemos melhorar muito, que é para podermos ter uma paz de espírito. E aí, a igreja como tal, ela vai dar esse complemento, porque aquilo que as sociedades não conseguem complementar, a igreja está aí para dar o seu complemento mais no lado espiritual. Ainda olhando para esse aspecto, é possível a equação paz de espírito será igual a paz social? Ou seja, se as pessoas estiverem bem espiritualmente, teremos uma sociedade arranjada? Nós em Angola, se nós irmos para o Ocidente, vamos notar que muita gente no Ocidente talvez até não vai para a igreja, mas existe um princípio, quer dizer, a educação, porque é muito ligado à educação. Temos exemplos de países como Noruega, são países muito primam muito pela educação, não sei o quê. A Angola ainda tem essa base, um lado que é o lado social, porque o que a igreja vai fazer? A igreja tem o seu lado espiritual, pregar a palavra de Deus, pregar as boas novas. Mas para que a igreja também tenha sucesso, é necessário que haja homens de Deus, pastores comprometidos com a palavra. E quando nós notamos um cidadão que não é bem educado, ele até
pode ir na igreja como uma questão de ter sustentabilidade. É a razão pela qual onde nós vimos agora muitos pastores, em vez de ajudar no processo da paz do Espírito, praticamente só complicam mais ainda. Pronto, mas vamos olhar mais um pouco para a nossa sociedade. Ainda temos uns 3 minutinhos. Nossa conversa, segundo o cronômetro que eu coloquei aqui, tinha de durar aproximadamente 15 minutos. Vamos fazer compilação também com outras conversas que mantivemos com outras figuras. Então, esta é a nossa tendência, fazer passar a mensagem das mais diversas figuras das várias áreas sociais sobre os 21 anos de paz que Angola vai assinalar terça-feira, 4 de abril. Quando olha para os políticos, consegue, ou seja, que conclusão retira, tendo em atenção que foram os políticos, de alguma forma, que protagonizaram o fratricídio que durou aproximadamente 30 anos. Quando olha para eles, quando olha para a relação que mantêm, e porque também tem-se defendido que se os políticos estiverem bem, entenderem-se, socialmente também estaremos estabilizados. Quando olha para os políticos e olha para a relação que mantém, consegue aventar a possibilidade de termos uma sociedade normal, onde a política consegue ser mais ética, mais responsável e capaz de proporcionar o crescimento e o desenvolvimento do país? Aí é onde está o grande problema. Sabe qual é a definição de um ministro? Quando estamos a falar de um ministro, de um governante, é um manejador. Eu não sou ministro porque ando de gravata, tenho um cargo público, não. Eu estou aí para ser um servidor público, para servir o meu país. Esta é a relação que se podia manter entre o governante e o governado. Vamos inicialmente olhar para a relação que os próprios políticos mantêm. A relação entre os políticos. Sim, mas é aquilo que se diz, né? A base, nós somos um país. Em primeiro lugar, nós viemos fomos colonizados. Depois desse tempo todo de colonização, nós viemos 27 anos de guerra, né? Esses 27 anos de guerra. Parece que o que é que acontece a relação entre os nossos políticos? É mais uma disputa. Em vez de olharmos de um modo geral para Angola, para o país, a olhar para Angola como o país de todos os angolanos, em que todos os angolanos devem viver bem. Quer dizer que o político deve agregar valores a todos os angolanos. Então deve haver uma boa relação dos políticos. Há assuntos que devem ver como um parte do país. Por exemplo, nós não podemos politizar a educação, não podemos politizar a saúde. A saúde é para todos. É o que acontece? Existe, sim. É o que acontece? Sim. Amanhã, vamos lá ver, tem um partido no poder. Amanhã está do outro partido no poder. Eles não podem ver que não, o meu partido. Não, a política para a educação e para a saúde é para todos os angolanos. Não estamos a falar de projetos de governação, de partidos. Não, existem projetos de governação de cada partido tem. Mas existem setores no país que são setores fundamentais. Por exemplo, o setor da defesa, o setor da educação, o setor da saúde. Porque esses setores, a maneira conforme esses setores funcionam, dá uma repercussão na vida de todos os angolanos. Logo, quando se trata de um setor, não pode ser baseado em política de um partido. É um convênio que todos os partidos devem ter. É um pacto de governação para esses setores. E como é que olha para a relação entre os políticos, ou seja, entre os governantes e os governados? A relação é saudável? Não é saudável. Não é saudável porque, aliás, até o próprio governo no poder admitiu que há pouca falta de comunicação. É um dos grandes problemas, porque há pouca comunicação, não comunicam as dificuldades que o país está a viver. O governante não tem uma relação estreita com o governante, não tem uma relação estreita com o governado e não é saudável. Temos que melhorar muito nesse quesito. Pronto, nós estamos já a chegar à fase final da nossa conversa. Que mensagem deixaria, enquanto pastor, enquanto cidadão, enquanto agente social?
Sobre os 21 anos de paz. Sobre os 21 anos de paz. Eu vou começar como pastor. Como pastor, a mensagem que eu deixo para todos os angolanos: vamos voltar para Deus. Temos que, acima de tudo, Angola tem que temer a Deus, porque um dos grandes problemas de Angola é um problema espiritual. Como cidadão, peço a todo cidadão que vamos dar o nosso melhor para melhorar o país, porque o país faz com todos. É uma mensagem, no geral, para todos os governantes, que devem dar o melhor. Eles têm que ser manejadores, têm que ser pessoas que estão aí para servir a população num todo, e não olhar só pela política partidária, porque a política partidária não quase nada traz um benefício para a nação. Política partidária no âmbito das eleições. A partir de governação já não podemos mais ter o princípio de política partidária. Muito bem. Pastor Antônio da Silva José, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer enorme conversar com o senhor. E, tanto, ficamos por aqui. Muito obrigado. Gente. Deus abençoe. Muito obrigado. Quem também deixou ficar a sua opinião sobre os 21 anos de paz em Angola, a assinalar-se amanhã, 4 de abril de 2023, é o cientista político Miguel Quitek. Vamos ouvir. Sobre o dia 4 de abril, a data dos acordos do memorando de Luena, 4 de abril, passaram 21 anos. É quase meio difícil fazer esta abordagem política, social, porque tudo anda à vista de qualquer cidadão. Mas resta-nos, enquanto jovens, preocupados com o rumo que o país vai continuar a dar, não muito por nós, mas para as gerações que vêm. Então precisamos criar essas bases para que essas gerações encontrem sustentáculos para continuarem a produzir e fazer desenvolver o nosso país. Os 21 anos depois desta data, 4 de abril de 2002, foram mais de recuos do que avanços. Não podemos dizer que não houve avanços. Houve avanços significativos. Uma delas, ou um desses avanços, é de facto a própria paz do calar das armas. Temos essa paz, que é o calar das armas, temos essa estabilidade e harmonia social. Este é um dos primeiros avanços. Foram construídas e reabilitadas instituições que foram destruídas pelo conflito. Falo de estrada, falo de hospitais, de escolas. Hoje já há mais jovens na literacia, nas universidades. Hoje já temos circulação normal de pessoas e bens de um lado para o outro. Temos algumas redes de telecomunicação viável que permite-nos a comunicação entre nós, e isso permite o desenvolvimento. Tanto foram avanços, na verdade, que são significativos para a tranquilidade e o bem-estar das pessoas. Mas também tivemos muitos recuos. Um destes recuos tem a ver com a reconciliação nacional. Quando falamos sobre o 21, ou seja, 4 de abril e esses 21 anos, não podemos deixar de falar sobre os dois beligerantes, os dois movimentos, os dois partidos que estiveram diretamente ligados a este conflito. Passados esses anos, como estão esses partidos em termos de harmonia,
em termos de reconciliação nacional. A forma como foi assinado os acordos, portanto, o cumprimento na íntegra desses acordos ainda solta-nos à vista alguma má relação entre o MPLA e a UNITA, os principais autores destes acordos de paz. Como é que esses partidos lidam-se de algum modo para garantir a reconciliação nacional? Temos imagem, quer interna e externamente. Portanto, não há boa relação entre os dois partidos, isso que fique claro, e isso, infelizmente, não permite que haja avanços, porque há uma excessiva partidarização até no pensamento dos jovens, porque os dois partidos vão cooptando os jovens para as suas escolas de base política. E quando não há essa harmonia entre os dois movimentos, os dois partidos que fazem a dinâmica política no país, certamente que, do ponto de vista de avanços, estaremos muito distantes. E estamos muito distantes. A vida encareceu durante esses 21 anos. Vai morrendo muita gente por causa da negligência dos nossos serviços de saúde. As infraestruturas não garantem por si só a estabilidade das pessoas. Elas são importantes, mas é preciso que haja humanização dos serviços. E isso também deve ser uma preocupação de quem governa. Não posso atirar a culpa ao presidente, ao ministro, mas eles podem ser parte da solução quando um funcionário público, um gestor público não está a corresponder à expectativa dos anseios do povo. Temos debilidades no ensino, a todos os níveis, primário, secundário, universitário. Isso não ajuda a progressão a nível do concerto das nações do nosso país, porque é através da ciência, e o mundo está a provar isso, que se desenvolve o país. É através do investimento sério na investigação científica, a todos os níveis de investigação, que se desenvolve o país. E temos essa dificuldade de investimentos para o setor da educação, quer a nível primário, quer a nível secundário e quer a nível universitário. Quando eu falo de investimento, não estou a falar sobre infraestruturas, não estou a falar de criação de mais infraestruturas, estou a falar de garantir bom salário aos professores, sobretudo, porque tendo um professor que ganha de forma miserável, com o custo de vida que aumentou no nosso país, certamente que o método de ensino e a qualidade que se exige para tal, esta pessoa não vai cumprir, porque tem dificuldades sociais também, o próprio professor tem dificuldade de locomoção, não tem um transporte, chega na escola suado, com fome, portanto deixou problemas em casa, porque não consegue com um salário que é pouco suprir necessidades básicas da família. É neste sentido, sobre investimento na educação. Investimento na educação tem a ver com também qualidade dos materiais que os professores usam ou vão usar. Ainda há escolas que, por exemplo, os professores usam giz quando deviam usar marcadores ou outro instrumento mais moderno. O giz, está provado que o giz prejudica a saúde, porque os professores inalam aquele pó todos os dias. Portanto, é nesse sentido. Na área econômica, nós tínhamos uma economia que saiu de 2002 a 2012 com um boom extraordinário,
onde o barril de petróleo rondava os preços de 112 dólares a 115, considerou-se o ano de luz para o país, só que infelizmente por conta da má gestão e da própria economia cíclica, né, do mundo, fomos atingidos pela crise econômica que começou em 2012 e teve mais impacto em 2014 no nosso país. Portanto, as famílias continuam a padecer, os custos dos produtos da cesta básica tendem a subir, a nossa inflação continua nos 2 dígitos, temos um PIB que vai morrendo todos os anos, portanto não há crescimento, não há aumento do produto interno bruto, significa que o país não está a produzir, o produto per capita das pessoas é muito baixo, temos um salário mínimo não muito ajustado à realidade econômica e social que o país está a exigir. Portanto, esses recuos não vão melhorar se não haver da parte de quem gera o país vontade de ouvir as partes todas, né, porque em democracia deve-se sentar à mesa para se pensar o país de forma conjunta, não olhar para uma forma unilateral, né, onde o MPLA é que governa e só o MPLA tem a capacidade de apresentar políticas para o país. Tem outras organizações partidárias e da sociedade civil que podem ser consultadas e serem ouvidas e tidas, não só ouvidas e ignoradas. Precisamos dialogar mais, precisamos aceitar mais os nossos fracassos para podermos melhorar. Na verdade, de cômodo geral, temos durante esses 21 anos mais recuos do que avanços. Como disse no princípio, houve avanços significativos, mas teve mais recuos, e esses recuos podem ser melhorados anos após anos, se houver da parte de quem governa, como disse, coragem de ouvir e aceitar opiniões contrárias de outras organizações da sociedade. Bom, os apelos de forma transversal vai para os grandes fazedores da política, os políticos nesse caso, e a juventude, que pensemos o país, que pensemos mais o país do que os nossos partidos políticos. Essa excessiva partidarização não nos ajuda, não nos faz permitir o desenvolvimento, e se não há desenvolvimento, certamente que é inútil que se festeje o dia 4 de abril, quando o país vive atrás de enormes dificuldades e problemas sociais diversos. Que haja mais harmonia entre os partidos políticos, que deixemos dessa mania de olharmos como inimigos, termos ainda o discurso do conflito armado, que haja entendimento entre as partes todas, que se faça valer as leis, que se implemente uma cultura verdadeiramente democrática no nosso país, mas que também a sociedade e os jovens devem agir de forma cautelosa, não agressiva, né, para que sejam ouvidos, né. Então são esses apelos que quero passar para todos aqueles que fazem a máquina de desenvolvimento, né, desse nosso país ir à frente. A primeira edição do Espaço Opinião da HJ Rádio fica por aqui. Meu nome é Honório Antônio e prometo voltar amanhã com mais opiniões sobre os 21 anos de paz em Angola. Fique ligado à estação de escuta necessária que emite de Luanda para todo o mundo. Estamos juntos, um grande abraço.